O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. Nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, que me fez renascer, e eu não posso entender nem explicar qual milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu.
Boa noite com Jesus. Amém? Apreciar apenas sobre a pergunta do voto. O voto. Às vezes isso é mais certo de manhã. Mas quando a gente está com um pouco de tempo, a gente pode fazer assim como uma preleção de um culto. Às vezes não houve sabedoria no voto que a irmã fez. E seu marido já te acalmou em relação a esse voto. Segundo o testemunho, segundo o que a irmã escreve aqui. Porque foi visto por alguém 5 mortos numa viagem. Naquela viagem, naturalmente, que a irmã iria fazer. Então ela fez um voto que se não morresse ninguém na viagem, ela dedicaria um dia de jejum naquela cidade onde ela foi. E nunca pôde fazer isso, nunca pôde cumprir isso. Resultado é que não morreu ninguém, não houve acidente. Então isso carece de um julgamento profético. Toda a profecia de São Paulo deve ser julgada. O profeta disse que essa visão foi falsa, porque se ela fosse de Deus, ela aconteceria. Então começa por aí. Visões são muito fáceis as pessoas terem visão. E visão de ver 5 mortos, e quase sempre quando o sonho se cumpre de uma maneira ao contrário daquilo, não é certo? Então a irmã, na sua boa intenção, teme a Deus, faz um voto que se não acontecesse acidente, ela dedicaria um dia de jejum naquela cidade, coisa que ela nunca pôde fazer. Então seu marido já acalmou ela, segundo a expressão dela aqui. Naturalmente ele orientou assim. Agora, é um voto, eu acredito assim, que se a gente crê, então não faz a viagem. Seria melhor não fazer a viagem. Porque teria que ter uma resposta de Deus anterior. Olha, aceitei seu voto, pode ir que ninguém vai morrer. Não é certo? Então, Senhor, se não morrer, eu vou fazer um jejum. E se morresse, como é que ficava? Aí jejuava para o resto da vida, né? Não tem jeito. Então é por isso que nós não temos temor em julgar as profecias, os sonhos, certas visões e coisas. Uma irmã cantava aí no interior, tocava violão e cantava. Então saiu uma profecia que ela não podia se casar. E ela amava profundamente o rapaz a amava e ele estava em desespero. E o pastor dela, Deus teve a humildade de vir com ela aqui no escritório em Goiânia. Eu disse, olha irmã, essa profecia é falsa. Falei mesmo para ela, ela é falsa. Porque Deus não está se ocupando com casamento dessa forma, não. Não é certo? Deus não é Santo Antônio casamenteiro. E Ele não vai contrariar a sua palavra para uma irmã ficar tocando violão na sua igreja. Tocando violão e cantando. Porque ela tocava violão e cantava, não podia casar. Não é? Então fica muito difícil essas coisas. Você viu aquela profecia lá que o irmão Branham, a profecia dizendo que a irmã não morreria, sendo que o irmão Branham disse que ela morreria, que o Senhor iria levá-la. E Billy Paul disse, agora, papai, como é que vai ser? Caiu essa profecia com esse poder tremendo, todo mundo chorando, e língua estranha, eis que minha serva não vai morrer. Então agora ele disse, bom, o que o Senhor disse vai cumprir, se foi a profecia, se foi a palavra que eu dei. Então, 2h45 o telefone tocou, a irmã tinha partido. Então é isso aí que tem que ser observado. Nós estamos no que é perfeito. O que em parte foi aniquilado. Nem por isso deixamos de crer nos milagres, nas profecias, etc. Mas, de acordo com o que Paulo ensinou, de acordo com o que o profeta ensina, tem que haver julgamento. Como fazer quando uma pessoa que você considera age com insensatez, abusando da sua consideração, arrepende, vem, pede uma chance, você perdoa e dá uma chance, ela te faz votos de fidelidade, pede sua confiança, você confia e novamente ela age inconsequentemente, mente para você, quebra os votos e te fere profundamente, depois quer perdão novamente, como se você tivesse o dever de perdoá-la.
perdão e confiança é dever? É obrigação? Ou é algo espontâneo? Nós somos obrigados a perdoar uma pessoa que não respeita nosso nome, nossos sentimentos? Nós temos a obrigação de confiar numa pessoa que só faz besteiras? Ou devemos deixá-la de lado, evitando mais decepções para ambas? Parece que há pessoas que aprontam com a gente porque sabem que a gente vai perdoar. Não tem problema. Se eu magoar, depois peço perdão, né? E tudo fica bem. Assim, essa pessoa jamais irá pensar antes de agir. E o sensato pensa antes de agir. E assim mesmo. E assim mesmo. Agora, eu diria, Jesus disse para perdoar 70 vezes 7. Então você conta 490 vezes. A coisa não é de rir. Eu não entendi se se trata de cônjuge, de casamento, né, de casal, de esposa ou de marido. Porque aqui diz, quebra os votos e te fere profundamente. Dá a impressão, né, ela te faz votos de fidelidade, pede sua confiança, você confia novamente. Eu tenho a impressão, parece ser uma esposa que tem um marido dessa forma. É muito custoso, muito difícil. Eu acho que a mulher tem que perdoar 70 vezes 70, nesse caso aqui, né? Se é que é mulher. O homem, ele vai perdoar quantas vezes também ele achar que deve perdoar. Se é casado, se o problema que se refere a casal. Porque a mulher cristã não lhe interessa em ponto algum o divórcio, porque ela divorcia e continua casada do mesmo jeito. Ela sabe disso. Não adianta. Ela continua sendo mulher daquele homem. Então, isso fica custoso. Uma certa exigência da parte da mulher. Não é a parte social da coisa. Hoje são direitos iguais. Mas diante de Deus não é. Diante da Bíblia não é. Não tem jeito. Todos vão responder da mesma forma no dia de juízo. Isso é outra coisa. Mas aqui embaixo não é. Então fica custoso a gente responder num culto da noite. Vamos ver se numa escola dominical isso ganha mais espaço, viu? Deus abençoe. Isaías capítulo 4, verso 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Senhor Jesus, estes irmãos, estas irmãs procuram apresentar de melhor para Ti, Senhor. Ali, esses irmãos dedicados na técnica do som, procurando fazer tudo da melhor maneira. E tudo isso é culto, para trazer um lazer espiritual para a congregação. Momento de descontração, de descanso para essa mãe cansada da labuta, esse pai cansado, e mesmo o jovem, a moça, o moço, a criança. Todos nós nos deleitamos nesses belos hinos, como diz o profeta, a ponto de dizer, lá em cima eu quero ter uma cabana no meio do lugar onde há muito louvor. Isso é saúde para nós.
é saúde para a congregação, é saúde para a criança lá no berçário, porque esse aqui é o contrário das vozes que estão ecoando nesta hora no mundo, ritmos vindos do inferno, alimentando os espíritos errados, as almas em prisão. Mas, Senhor, nós queremos pedir a Ti que Tu unjas tudo que for feito neste santuário, para assim que a palavra, que é o maior de tudo, tenha acesso aos nossos corações. Quando nós somos sensibilizados por um corinho, por um hino, nós somos muito mais sensibilizados pela palavra. Em nome de Jesus Cristo, te suplicamos, ó Deus, que a cura seja a resposta do doente, o alívio da dor, essa dor impertinente, cansativa, opressora do maligno, repreendida pelo poder da atmosfera cristã neste lugar. Aleluia, Senhor. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça superabunde em cada coração, a ponto de cada um de nós andar exuberante, andar confiado, firme, alegre no Espírito. Pedimos, ó Deus, por este que amanhã tem um problema para resolver, que amanhã não sabe o que vai fazer para ganhar o pão. Ajuda, Senhor, ajuda, Jesus, perdoa a negligência. Às vezes, quando nós estamos trabalhando para alguém, nós somos negligentes. Muitas vezes até abusamos. Ajuda-nos, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, alguém pede uma oportunidade, e o Senhor dá aquela oportunidade, e vai trabalhar alegre e feliz, mas quando vai passando do tempo, vai se enfadando, vai se cansando e vai se esquecendo do que é ficar desempregado. Tem misericórdia, Senhor, ajuda, ó Pai. Sustenta na fé, encoraja no Espírito, orienta, Senhor, a mente que precisa da orientação do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Assentai-vos. Eu não vou tecer um comentário sobre a letra do que acabamos de ler em relação às mulheres, que tendo como se sustentar, não precisando de vestidos do homem, não precisando do seu pão, elas se sujeitariam até a poligamia com aquele homem, simplesmente para serem chamadas pelo seu nome, e assim ser tirado delas o opróbrio. Mas eu gostaria de ler com a igreja o capítulo 10 de Jó, do livro de Jó. Se você pode acompanhar, tudo bem, fica à vontade. Não precisa acompanhar na letra, mas acompanhe no espírito. Preste bem atenção. Se deseja acompanhar na Bíblia, tudo bem. A minha alma tem tédio de minha vida.
Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste, e de que o pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite, e como queijo me não coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervo me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim. Se for justo, não levantarei a minha cabeça. Cheio estou de ignominia e olho para a minha miséria. Porque se me exalto, tu me caças como um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combates estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o Espírito e olhos nenhuns me vissem, então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Senhor, Jó falou isso em um total desespero, porque o que havia caído sobre ele era insuportável. Era extremo. E ele não tinha como se livrar daquela condição. E às vezes há pessoas nesta hora na mesma condição, que não tem como se livrar de uma terrível condição, que chegam a pensar que melhor fora que não existissem
não tivessem vindo à luz. Se nós parássemos aqui, ó Pai, nesse capítulo, nós ficaríamos derrotados. Nós seríamos fracassados. Mas nós vamos para o fim. Nós vamos para o fim desse Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu a herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e a filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então eu oro novamente, Senhor Jesus, nós estamos com o Senhor aqui. Nós não vamos viver só mais 140 anos depois. Nós vamos ter 3 anos e meio com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Vamos ter 1 milênio, 1000 anos, e depois vamos ter a eternidade. Aceita a nossa gratidão por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. O profeta diz uma coisa aqui muito importante, que tende a ficar comum para nós, esse termo predestinação. Ele disse: não tropeces naquela palavra predestinação. Eu sei que vocês tropeçam, mas ouçam, isso não é minha palavra, é uma das palavras de Deus. Você deseja ler isto? Leia Efésios 1:5, que Ele nos predestinou para a adoção de filhos através de Jesus Cristo. Acabamos de ver um quadro de um homem que havia sido predestinado por Deus para ficar na Bíblia Sagrada em forma de livro, Jó. Um homem que no seu primeiro estado, qualquer mulher queria o seu nome. Tiraria o opróbrio de qualquer mulher, uma vez que ele lhe desse o seu nome. No seu segundo estado, ele ficou como quem não tinha parecer nem formosura alguma para quem quer que seja o desejasse. Não. Ele não pôde contar nem mesmo com a esposa a qual ele havia dado o nome, legitimamente dado o seu nome para ela.
Ela desprezou o seu nome. E teve a estultice, a insensatez de falar com ele como uma louca. Abomina esse Deus e morra. Amaldiçoe este Deus, no qual você crê, o qual você honra tanto, e morre. Esse quadro é natural da vida humana. Nós estamos vendo isso aí diariamente. Quando o homem está lá no alto, na política, na fama, do esporte, do futebol, do cinema, então ele é procurado. Ele é ídolo. Mas quando ele cai de lá, então ele é esquecido, ele é abominado. É um quadro de suma importância para a igreja. Porque a igreja é composta de pessoas. Ela fala desta mulher que quer o nome do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que ficam na hora do ridículo, na hora do escândalo, na hora do tropeço, na hora da contradição. Olha, pense bem, só interessa ao homem uma mulher que possa estar ao lado dele quando ele fracassa. E qualquer amigo, qualquer relacionamento, é mais interessante, ele é provado exatamente na hora do fracasso. Agora, essa predestinação de Jó foi uma predestinação muito valiosa. Custou-lhe muito caro, a ponto de ele ter desejado não ter nascido. E ele foi abandonado. Ele tinha uma vida muito boa, uma vida muito farta, e ele era cercado de parentes e amigos. Mas quando ele caiu naquela situação, eles não comiam com ele, como voltaram a comer depois. Eles não queriam estar perto dele, de forma alguma. Agora, tudo isso tem a ver com a vida cristã. Então o profeta diz: não tropeces naquela palavra predestinação. Isso está em Efésios capítulo 1, verso 5. Ele nos predestinou para a adoção de filhos através de Jesus Cristo. Deixe-me interromper isto um momento só, um minuto, para dissolver isto de sua mente. Exatamente como você estava em seu pai no princípio, uma semente, germe. Você sabia disto, cada um de vocês. Você estava também naquele tataravô. Você sabia disto? Que você esteve no seu tataravô? Essa corrente não podia ser cortada. Foi uma cadeia até chegar a você. Então ele diz: leia o livro de Hebreus, onde encontramos que Levi pagou dízimos quando ele estava nos lombos de Abraão, 4 gerações antes dele,
quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, isso foi em conta a seu tataraneto antes dele, e ele estava então nos lombos de Abraão. Aí está você. Você estava nos lombos de seu pai, mas seu pai não pôde ter nenhum companheirismo com você, até que você se transformou em um corpo de carne. Agora nós estamos tomando essa parte natural em um paralelo com a espiritual. É a mesma coisa com Deus. O seu filho é pus seu, é matéria sua. É o problema seu. Ele estava em você e deveria se manifestar em circunstâncias adversas, circunstâncias tais estabelecidas pela dimensão humana. Deveria ser tão humano quanto você. E por isso, alguns momentos da vida, indesejável. Você sabe que quando a pessoa fica muito velhinha, eu tomo isso com todo respeito. A minha avó era a vovozinha querida, era a mamãe querida, matavam pela velha, amavam a velha, mas ninguém queria ficar com a velha. É uma fase custosa. Todo mundo ama a velha. Todo mundo ama o velho. É o papai, é o vovô, é o papai, é o meu avô. Enquanto ele pode comprar balinha, comprar sorvete, comprar pipoca e dar para os netos. Mas chega uma hora que ninguém quer o vovô. Mesmo chorando. Então tem que ter uma Maria da família, tem que ter uma que tem mais tempo, que as outras não têm. Nora não vai tratar de sogra, dar banho de sogra, com exceção de algumas. É um momento tão difícil que a gente chega a ouvir a velha cristã orando: Senhor, me leve, me tire, eu me tornei um peso aqui, não me cabe mais. Senhor, quanto a mim já estou sendo oferecida por sacrifício. Eu sei que o meu tempo se aproxima, o tempo da minha partida se aproxima, depois eu ter guardado esta fé. Há um momento para a igreja, e esse momento está se aproximando de uma maneira muito, muito, muito intensa. Porque esse mundo não passará mais uma geração. A criança que nasce hoje, essa geração se transcorre com 40 anos. Essa criança que nasce hoje, ela não vai chegar aos 40 anos sem que a grande tribulação tenha caído sobre a terra, sem, claro, antes disso, o rapto tenha acontecido.
Esta geração não passará de forma alguma. Eu não ousaria falar sobre datas. Mas desde 77, desde 87, mais 49 anos eu ponho isso por minha conta. Não é assim, diz o Senhor. Desde 77 mais 49 anos, nós estamos vivendo simplesmente sob a longanimidade de Deus. E não há o que desejar, como não havia o que desejar de Jó. Não há, de fato. Agora, continuando, ele mostra: você estava nos lombos de seu pai. Isso é meio complicado. Mas o seu espírito está entendendo tudo. Somente reverencie o momento. Mas seu pai não pôde ter nenhum companheirismo com você até que você se transformou em corpo de carne. Meu filho estava em mim. E eu queria um filho. Mas ele estava em mim então. Vem. Ele estava em mim então. Mas através do matrimônio, ele se transformou em um homem como eu. E então ele ficou como eu. E quando ele está dizendo ele ficou como eu, ele ficou carne, sangue, matéria, espírito. Carne sujeita a todos os cansaços, a putrefação, a inflamação, a infecção, ao pus. E você fica como seus pais, bem, porque estava em você para começar. Agora, se somos os filhos de Deus, seus atributos, que você é um atributo do seu pai, não de sua mãe, mas sim de seu pai. A semente está no pai. E agora a sua mãe foi uma incubadora que te carregou a semente do seu pai. E a terra em carne é também a incubadora que carrega a semente de Deus. Vem, exatamente. Não o mundo, quão grande é o mundo. É como o grande Deus que o fez. O mundo é tão grande e como é grande o Deus que o fez. Agora, aquela árvore frondosa, bonita, que você vê ali, se beneficia dos seus frutos, de sua sombra, e do oxigênio que ela exala. Um dia ela esteve em estado de putrefação. A sua semente esteve como Jó. Ela foi sepultada. E dali então, levantou-se aquilo que esteve na sua mão em potencial. Aquela grande árvore esteve um dia na sua mão, quando você a plantou, a sepultou na terra. E o importante é saber que Deus é um lavrador que nunca perdeu uma semente sequer. Ele não se compadece, ele não se entristece, ele não chora ao ver um seu filho sendo plantado, apodrecendo como a semente no chão. Não. Agora, se você é um filho e filha de Deus,
Então você estava em Deus no princípio. Você era o seu atributo. Se você não estava ali, então você nunca esteve ou nunca estará. Você não pode se assustar com a predestinação. Pelo contrário, você tem que amá-la. Você precisa crer nela. Porque se você era seu atributo. Se você não estava ali, então você nunca esteve ou nunca estará. Porque eu não posso sustentar que o estado de um homem como estava o Jó, quando seus amigos disseram, com razão sobeja, isso é a consequência do pecado. Às vezes não sabiam realmente o que significava aquilo. Aquele era uma semente que estava nos lombos de Deus desde antes da fundação do mundo, e para Deus tudo estava acontecendo da forma correta e normal quando ele estava naquele estado. O importante é saber se é semente. Mais tarde aquilo aconteceria com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se fez carne e foi sepultado. Eu não posso sustentar em meus lombos o filho deste homem aqui, ou daquele homem ali. Eu posso sustentar somente meus próprios filhos em meus lombos. E eles carregam a minha semelhança. Aleluia! Vê você isto? Eles carregam a minha semelhança. Foram eles que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Filhos e filhas estavam em Deus no princípio. Não importa quão horrenda é a sua putrificação. Você tem vida eterna. Você diz, nós cremos nisto, que temos vida eterna. Bem, há somente uma forma de vida eterna. E esta é Deus. Esta é a única coisa que é eterna, é Deus. Então, se você tem vida eterna, aquela vida que está em você sempre esteve. Ela sempre esteve, mesmo quando você estava podre lá fora. E você estava nos lombos de Deus antes mesmo do mundo existir, se você quer saber. E quando a palavra, ela mesma, Jesus, Ele mesmo, é chamado de palavra, em São João, capítulo 1, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo foi feito carne, e habitou no nosso meio. Então você estava nos lombos de Jesus, e foi para o Calvário com Ele. Você diz, quem foi lá foi o ladrão. Foi o ladrão, sim. Fui eu, foi você, fomos nós. Você morreu com Ele. E você ressuscitou com Ele. Você tem o primeiro estado com Ele. Você tem o segundo estado com Ele. Você tem o terceiro estado com Ele. E hoje estamos assentados em lugares celestiais nele, cheios do seu Espírito, filhos e filhas de Deus, morto com Ele, ressuscitado com Ele, seguramente. Eu dizia para os pastores essa semana o seguinte: nós temos de lembrar constantemente a igreja. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor tem feito isso por nós. Para não estarmos pregando para a igreja e até jogando a igreja contra o canto da parede para aceitar uma coisa que o irmão Branham desesperou muito para que as igrejas, as pessoas aceitassem, que nós aceitamos, que nós cremos, que nós estamos vivendo. Nós temos de ter consciência de qual é a mensagem para o momento. Eles apanham, às vezes, a mensagem: senhores, é esse o tempo. E aquele desespero do irmão Branham para o povo crer nos sete selos que seriam revelados logo em seguida. E eles pegam aquela mensagem para levar o povo a crer num ismo, numa coisa que não se sabe o que é, sendo que aquilo era para o povo crer naquilo que nós cremos. Era um desespero para as pessoas serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Era um desespero para ver o Pai no Filho. Era um desespero para ver o ministério de Elias. E nós não podemos tomar aquele desespero e jogar sobre o povo agora. O povo ficaria às palpadelas. Obrigado, Senhor, pelo que nós já temos visto, temos crido. Nós cremos que nós estamos nos lombos de Deus desde antes da fundação do mundo. Eu não tenho como sair disso. Eu posso ficar podre como Jó. Eu não tenho que dizer para ele: olha, eu tenho meu pão, eu tenho minhas vestes, simplesmente quero o teu nome para tirar o meu opróbrio. Não! Porque eu pertenço à esposa legítima. Eu dependo do seu pão, eu dependo de suas vestes, eu dependo em tudo dele, e muito mais de seu nome. Ele me deu o seu nome. Ele te deu o seu nome, igreja. Você é casada com ele. Você não está entre as sete. As sete. Independentes, que não precisa do seu pão nem do seu vestido. Você é a legítima. Você tem o seu nome. Agora, a gente vê essas coisas como que por uma greta da porta. E isso se torna tão grande, tão importante, muito embora sendo tão simples. Então, agora você pode ter companheirismo com ele. Quando essa semente estava no seu lombo, ou nos seus lombos, você não podia pegar esse menino, você não podia falar com esse menino, você não podia abraçar esse menino, você não podia falar: meu filho, venha cá, meu filho, vá ali. Não. Mas quando você se casou, ele passou para o ventre de sua esposa, e logo agora você pode abraçá-lo, você pode falar com ele, você pode ter companheirismo com ele. E agora você pode ter companheirismo com Jesus. Você não podia lá atrás, porque você era simplesmente uma palavra nele, uma semente. E ele não faz como a mulher de Jó. Mas agora ele tem
te manifestado. E agora Ele quer que você tenha companheirismo com Ele. Você gosta dEle. Você ama estar com Ele. Você gosta do seu nome. Você gosta de cantar louvores para Ele. Você gosta de dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. E agora Ele quer que você tenha companheirismo com Ele. Então Ele desceu. Foi feito carne para que então Ele pudesse ter companheirismo perfeito contigo. Vem o companheirismo perfeito? Oh, que coisa! Aqueles profundos mistérios de Deus, quão maravilhosos! Vem, Deus não podia ter companheirismo no Espírito, então Deus se tornou homem conosco. Ele habitou em um corpo em toda a sua plenitude. Paulo disse, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso era Deus, os céus tendo companheirismo com a terra. Deus se fazendo carne para apalpar, para pegar, para abraçar sirofenícias de nação, para perdoar Marias Madalenas, para salvar Zaqueus. É isso, exatamente isso, não é outra coisa que aconteceu. E você está dentro desse quadro. Esse quadro. Não importa quão feio, quão horroroso ele fique, em determinados tempos, como ficou a vida de Abraão e Sara, como ficou Jó. Você nunca está dizendo, como 7 mulheres independentes, não, dá-nos apenas o teu nome, nós temos o nosso pão e a nossa veste, nossos credos. Não. É um direito natural da esposa carregar o nome do seu marido. Ter companheirismo com ele nas horas mais íntimas, mais caladas. Ter companheirismo com ele nas horas mais difíceis. Nas horas mais horríveis, nas horas das trevas, nas horas da escuridão. Ele disse lá, escuridão, escuridão, está tudo escuro, não posso ver nada a essas alturas. Parece que Deus ficou assim, só olhando para ele. Olhando apenas, de braços cruzados. Deus sabia o que tinha para Jó. E aquele crítico alemão criticou o irmão Brana, dizendo, como pode esse Brana pregar esse Deus, que ficou com seus braços cruzados, enquanto seus fiéis eram queimados vivos nas arenas. Deus estava lá assim, olhando eles serem queimados. Ele tem razão, ele cruzou os braços, ele ficou olhando lá de cima, mas ele não sabia que ele estava neles. Agora Deus sabia perfeitamente que ao se desprenderem daquele corpo queimado, aqueles corpos queimados, virando torresmo, as suas almas, seus espíritos, tomavam um último estado milhões e milhões de vezes melhor. O crítico ficou satisfeito. Deus descruzou os braços e deu direitos para os povos. Laodiceia quer dizer direito dos povos. Direito de não sofrer.
as aflições, direitos legais, direitos humanos. A mulher não tem que sofrer determinados abusos do homem. O homem não tem que sofrer determinados abusos da mulher. A criança não pode ser corrigida. Deus descruzou os braços e encheu a igreja de poder. Foi isso realmente que aconteceu? Encheu a igreja de direitos, poder político, liberdade para pregar, para gritar, pregar nas praças, pregar no rádio. Deus encheu a igreja de direitos. As fases vão passando, as eras foram passando, tudo foi mudando, e chegamos a Laodiceia, que quer dizer direitos dos povos, e que quer dizer direito, quer dizer mulher, domínio feminino, tudo aquilo de Tiatira, das eras passadas, estão concentrados na mulher do século XX, da Laodiceia. Estão concentrados na igreja formal. Aquela que diz: eu não preciso do seu pão, nem seu vestido, eu quero apenas ser cristã. Eu quero apenas ser evangélica. Em outras palavras, está dizendo: eu não preciso orar quando meu filho adoece. Ele tem o melhor pediatra da cidade. Eu pago o instituto. Eu posso dar-lhe consultas particulares. Eu não preciso de orar quando minha mulher adoece. Botar a cara no chão. Chorar. Eu não preciso levar o ente querido a um nível maior de fé. Porque há muitos recursos. Eu quero apenas dizer que sou mulher dele. Dói a cabeça? Eu tenho ali Tonopan. É só tomar e engolir. Mas eu me lembro. Até lamento, mas lamento muito, que minha mãe tinha que pôr complexo na cabeça. Tinha que orar tanto por causa de uma dor de cabeça. E hoje eu vou tomar o Tonopan com outro Parcel, qualquer outra coisa. Eu digo: meu Deus, por que isso não veio mais cedo, naquele tempo da minha mãe? Os recursos aumentaram demais. Não precisa pedir para o marido: bem, eu estou precisando de roupa. Bem, eu estou precisando de calçado. Bem, eu estou precisando de pasta de dente. Não. Não precisa pedir para ele. A igreja não precisa orar. A igreja não precisa jejuar. A igreja tem que ser tratada assim, como um culto social. A igreja não precisa crer na cura divina, até que um câncer chegue. Até que um mal que a ciência não dê volta. Ela está assim. Ela está entre essas 7. Mas a esposa do Cordeiro, não. A esposa do Cordeiro
quando vai comer, diz: Senhor, eu te agradeço, porque foi o Senhor que me deu esse arroz, esse feijão para comer. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso do Senhor. Eu sou pobre, necessitado. Sem ti eu estou sozinho. Ela está dizendo: sim, o Senhor, vem, amado meu. Sem você eu sou solitária, eu sou melancólica, eu sou uma desgraçada, cega e nua como Laodiceia. Quando um homem ama uma mulher, é uma coisa que ninguém pode explicar. É um abstrato, é uma coisa que ele nunca pode explicar. Quando a mulher ama um homem, no sentido da palavra, ela não pode explicar. Mas ele é dela, ela é dele. E mesmo quando ele está longe, quando ela está longe, eles se sentem tão pertos um do outro. E não foi à toa que a Bíblia não é à toa que a Bíblia toma isso para falar desse grande mistério de Cristo e a igreja. Agora, essa igreja é composta de pessoas predestinadas que estiveram nos lombos de Deus e que sempre clamam: Abba, Pai. Senhor Jesus, a hora é muito difícil para estes que podem ter o seu próprio pão, sua própria roupa. Esse sistema denominacional é difícil para eles. Se é difícil para nós, mas essa dificuldade não nos leva de forma alguma a falarmos o que é errado acerca do Senhor. Como a lepra de Jó não impediu que ele dissesse somente o que era reto do Senhor. E agora nós estamos aqui, nós precisamos do Senhor em cada detalhe da vida. Nós sabemos disso, nós reconhecemos. Por isso, Senhor, eu creio que nesta hora a solução de muita coisa está à mão de cada pessoa. A cura está à mão de cada pessoa. A igreja em um todo sinta-se dependente desse marido, dependente desse esposo. Sinta-se um predestinado, uma predestinada, uma semente que saiu dos lombos de Deus. Ele cuidará de ti. Porque eu preciso de ti, Senhor. Toma, Jesus, toma a dor deste irmão, desta irmã. Não é só a dor física, há muitas dores. Toma esses pedidos de oração, essas peças de roupa, Senhor, conforme Atos 19. E nós ordenamos que esses espíritos, enfermidades,
atormentadores, demônio no estado físico, não é no estado da alma, não é no estado de espírito, mas é no estado físico. Aquilo no Jó era demônio no estado físico. Não importa, Satanás. Nós conhecemos o nosso fim. Talvez o fim de Jó foi uma surpresa para ele, mas para nós não é. Aleluia. O nosso profeta já foi lá. Aleluia. O nosso Jesus Cristo já ressuscitou. E ele já disse: eu vou vos preparar lugar. A Bíblia já diz que há um outro corpo esperando para quando o nosso terreno é desfeito. Jó não tinha essa Bíblia. Foi surpresa para ele. Para nós não é surpresa. Nós aceitamos a nossa cura. Nós aceitamos a nossa libertação. Nós aceitamos a nossa predestinação. Nós aceitamos a nossa eleição. Nós aceitamos a nossa posição no corpo do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmão. Amém.